A doutrina nos ensina que o universo contém espírito e matéria. Só essas duas coisas. Outro nome para matéria é energia. São sinônimos. O que diferencia os dois é que o espírito, além de dotado de inteligência, também é dotado de livre arbítrio. O que significa isso? Faculdade de escolher o caminho por onde segue, ou de escolher o local onde pousa para estacionar, descansar, fincar raízes. Escolher quando segue e quando para, dentro de certos limites. Todos nós somos dotados desta faculdade. Por que faculdade? Trata-se de uma opção. Tudo o que é faculdade, nós podemos usar ou não. Podemos exercitar ou não. Já a matéria, embora seja dotada da sua espécie de inteligência, ou energia, quem preferir, não é dotada de livre arbítrio. Pelo contrário, é governada por leis que vão determinar quando ela agirá, como agirá e de que maneira. Diante desta introdução, quero colocar para vocês 3 afirmações que servirão para entender tudo o que estaremos a dizer aqui hoje. Quem entender as 3, se assim o preferir, está até dispensado de ouvir o resto da explanação da noite, porque o que virá em seguida é apenas um desenvolvimento dessas 3 informações. Em outras palavras, estarei dizendo para vocês hoje apenas 3 coisas, nada mais. A primeira delas é que através da atividade mental, através desse instrumento, ou se preferir, desta máquina chamada mente, o ser humano cria formas. Ele está o tempo todo contando histórias, e essas histórias têm forma, são modeladas geometricamente. Cria formas aqui, onde está, ou além, onde o funcionamento da máquina mental se projeta a qualquer distância, inclusive rompendo até a barreira do tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. A mente está ininterruptamente, eu quero dizer, o tempo todo, criando formas. A mente cria formas. A segunda afirmação, o coração dá vida para essas formas. Sim, o coração de cada um de vocês foi dotado pela estrutura do próprio universo, ou se preferir, pela lei da natureza,
da capacidade de dar vida às formas que a mente criou. Assim, crie formas mentais persistentemente e potencialize essas formas com o poder vivificador do coração, e essas formas tomarão vida. Com o tempo, essas vidas se tornarão definitivas e jamais deixarão de existir na estrutura do universo para todo o sempre. Depois que a mente criou as formas, que o coração deu vida para a criação da mente, só resta ao mundo, ao universo, à natureza, só resta a energia, fluido universal, uma coisa a fazer: manifestar a forma criada. Se preferir, dito de outro modo, o mundo reflete, mostra, desempenha a história criada. Assim, perde o ser humano qualquer possibilidade de se queixar da sorte, da situação em que está. Porque encarada a vida por este ângulo, compreendida a mecânica do universo inteiro, através da luz dessas três lâmpadas, assume cada um de nós a responsabilidade plena pelo sucesso que nos rodeia. Pelo sucesso que te rodeia, assumo eu a responsabilidade plena pelo sucesso que me rodeia. Cada um dos acontecimentos da existência que vem ao meu encontro hoje são resultados de criações mentais estruturadas no tecido do tempo ao longo de dias, anos, meses. Páginas da vida viradas uma a uma num livro que escrevemos através do livre-arbítrio, do exercício do poder inteligente, de forma autônoma, desde épocas recuadas. Se um filho nosso, um neto, uma criança qualquer, reprova ao final do ano escolar uma única vez, geralmente isso não é problema. Talvez ele precise de alguma ajuda, um pouco mais de atenção, e o ano que vem vai ser um sucesso, o primeiro da turma. E ao reprovar por 2 anos seguidos, definitivamente é sinal de preocupação. Talvez seja o caso de levá-lo ao oculista para fazer o exame das vistas, a um outro especialista para ver se não é hiperativo ou se não tem déficit de atenção. Talvez o exame no psicólogo para ver se não tem alguma dificuldade emocional. Definitivamente, ao 2º ano de reprovação, causa para preocupação. Mas se feito tudo isso, e ele torna a reprovar-se, a ser reprovado na mesma turma, pelo 3º ano, vamos trocar a professora, vamos trocar a escola, vamos acompanhar de perto, dia a dia, o desenvolvimento
da criança. E aí ela reprova no 4º ano consecutivo. Esqueça a criança, vamos tratar os pais. Não é assim que acontece? Há um limite para toda falha. Há um limite para toda queda. Há um limite para perder a oportunidade de aprender a lição. Definitivamente, na estrutura do universo, há sempre um limite. Tudo no que concerne à vida material ou energética, se o preferir, é limitado. E definitivamente, sem sombra de dúvida, nós já rompemos todos os limites admissíveis, porque estamos repetindo as mesmas experiências e cometendo as mesmas falhas pelos mesmos motivos em situações muito semelhantes por milhares e milhares e milhares de anos, por milhões de anos. Definitivamente, rompemos com todos os limites do tolerável e do admissível. E em geral, quando limites são rompidos na estrutura da lei do universo, que fala da necessidade da evolução e do aprimoramento, o que acontece? Providências são tomadas no sentido de não haver novas falhas. Nenhuma enfermidade que acomete o corpo físico aconteceu simplesmente porque o organismo foi contaminado por um vírus ou uma bactéria. Não. Esqueçam essa história. Definitivamente não funciona assim. Nenhuma perturbação ou desarranjo emocional, nenhum distúrbio mental ocorreu porque alguém sofreu um trauma na infância, ou porque foi sequestrado e passou um grande susto, ou porque perdeu uma pessoa amada, querida, e caiu em depressão. Não funciona assim. Esqueçam essa história. Se assim o fosse, todos os que passam pela situação semelhante desenvolveriam o mesmo distúrbio, a mesma dificuldade, o mesmo problema. E não é o que acontece. Várias pessoas de uma mesma família, numa mesma refeição, se alimentam na mesma mesa, do mesmo alimento, e apenas uma delas desenvolve uma infecção intestinal, ou várias desenvolvem e uma outra não. Campo propício. Organização energética da própria vida propícia. Porta aberta. Quem ainda não conhece aquela famosa, antiga, repetida, maçante historinha popular em que se pergunta por que o cachorro entra na igreja? Que a porta está aberta. Abriu a porta, o cachorro entra. Porta fechada, até onde se sabe, ele não entra. Se for gato é outra história, mas cachorro não entra de porta fechada. Rompendo todos os limites do razoável, evitando experiências repetidas e mais experiências, evitando chamados e mais chamados para mudar o modo de pensar e a maneira de sentir a vida, a própria existência, receberemos remédios corretivos, adequados, capazes de nos colocar novamente no caminho da evolução, do crescimento pessoal.
capazes de ativar dentro de nós mesmos o Deus interior, a chama divina, a vontade de crescer, o entusiasmo pela vida. Remédios adequados. Então, o que o médico do mundo chama de enfermidade, na sabedoria espiritual da vida, nós chamamos de remédio. Para o mundo, o câncer é uma enfermidade das mais terríveis, das mais dolorosas. Na sabedoria existencial, ele é um remédio, é um chamado. Tão logo o chamado é atendido, a enfermidade perde a razão de ser. Tão logo o remédio cumpre o efeito para o qual ele foi aplicado, a enfermidade desaparece. E isso também vale para a dificuldade de relacionamento. Isso também vale para a má sorte na vida profissional. Isso também vale para toda dificuldade, para todo sofrimento da vida humana. Realizado o trabalho interior, aqui estávamos sendo chamados, feitas as modificações, as melhorias que precisavam ser implementadas, a dificuldade perde a razão de ser, ela desaparece. Não é jargão comum entre nós que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? Ora, como estará pronto um trabalhador enfermo? Que trabalho ele poderá realizar? É por isso que a enfermidade desaparece, porque o coração está pronto para trabalhar, para produzir, para doar. Em uma de suas músicas mais recentes, veja, música popular internacional, não é algum livro santo, não é alguma doutrina, não. Música, conhecimento comum, composto por Andrea Bocelli, traduzindo para português alguma coisa como: atreva-se a viver. Ele diz alguma coisa mais ou menos assim: atreva-se a viver, olhando hoje para o amanhã, não para o ontem. Atreva-se a viver como se esse fosse o dia mais importante de todos, dando algo que é realmente de você para os outros, porque é só este o sentido da vida. E aí a música desenvolve. Música, sabedoria popular. E aí nós vamos encontrar pessoas enfermas, pessoas em dificuldade, pessoas conhecedoras de religiões respeitáveis, pessoas profundamente conhecedoras da Bíblia, do Corão, do Gita, de qualquer outro livro sagrado. Pessoas profundamente conhecedoras de doutrinas, de filosofias que poderiam lhes servir de suporte para viver uma vida entusiasmada, produtiva e saudável. E nós vamos encontrá-las desanimadas, desiludidas com esse mundo que vai de mal a pior. O mundo, espera aí, o mundo é a tela onde eu projeto as histórias que eu crio com a minha mente. A sociedade é o reflexo das vidas que eu criei ao colocar o poder do coração
na criação mental que é minha mesmo. Fala-se muito em desarmamento do mundo, especialmente em dias como esses, em que a imprensa faz propaganda e alarido de tragédias familiares, e fala-se muito em desarmar as pessoas, em recolher as armas dos lares, como se o desarmamento do mundo em si fosse um fim que vale por si mesmo, e não vale. Alguns de vocês que são casados sabem disso. Mesmo sem uma pistola dentro de casa é possível fazer guerras terríveis. Eu sei, já fiz. Alguns de vocês que talvez não sejam casados, mas é pai ou é irmão, sabem disso. São necessárias apenas 2 pessoas, sem uma metralhadora, sem uma faca na mão, para fazer guerras que duram décadas. E são pessoas que se amam. E depois nos encontramos em situações embaraçosas, em que a enfermidade bate à porta, resistente, o remédio não faz o efeito, ou o médico desengana, e aí nós perguntamos: eu acredito em Deus, eu acredito em Ti, Senhor, mas onde você está? Que não me ouve, você não atende as minhas preces. Cada respiração que cada um de nós dá, a cada instante dessa vida, a cada instante de todas as nossas vidas, é uma resposta direta e precisa de todos os pedidos que fizemos para a divindade e até daqueles que jamais fizemos. Somos todos sorvedores insaciáveis da natureza. Durante uma só vida, nós consumimos, por exemplo, uma quantidade de água incalculável e a absorvemos limpa, pura. Quando nós a devolvemos para a natureza. Que estado lamentável, suja, fede. Durante uma vida inteira, sorvendo, e ainda dizendo: onde você está que não responde? A humanidade quase toda é composta de pessoas religiosas, crentes no sentido de que creem em Deus. Os que não creem têm uma espiritualidade, acreditam numa lei que ordena tudo, que ordena a vida, mas a maioria delas, na época em que vivemos, está de cabeça baixa procurando por Deus, ou às vezes vai a um templo procurá-lo, ou vai à natureza tentar encontrá-lo e não o encontra. É fácil de entender porque as pessoas vão à dita casa de Deus para procurar alívio. Não é a casa de Deus? É muito fácil entender porque elas estão indo. Muito difícil é entender porque elas saem de lá. Você sairia da casa de Deus depois de ter entrado nela? Há algum tempo eu tenho tido dificuldade para entender isso. Há pouco tempo encontrei uma pessoa querida, uma vizinha de apartamento, saindo com um livro majestoso e brilhante na mão e indo para algum lugar, e perguntei: para onde você está indo? Ah, irmão, estou indo para a casa de Deus.
E eu disse para ela: boa sorte. Como assim boa sorte? Você vai precisar para encontrá-la. Está procurando lá fora. Você acha mesmo que seria mandado a este mundo com tarefas tão importantes, com desafios tão grandes, com dificuldades inúmeras, sem a luz interior já acesa? Ela sempre esteve aí. Toda vez que um ser humano se questiona de por que não está conseguindo fazer o contato com a divindade interior, de por que não está vendo a luz que brilha, de por que não está tendo suas preces respondidas, de por que não está encontrando a fonte da força, a resposta é uma só: o sofrimento humano muda. Ele muda de endereço, ele muda de forma, mas a raiz é sempre a mesma. Ele perdeu a capacidade de olhar para dentro de si, perceber o quão bom ele é, o quão bom foi criado, o quão dotado de dons, de possibilidades, de força, de capacidade de superação. E eu digo isso para vocês aqui hoje: você tem. Já com você, se tiver que pedir alguma coisa para Deus, para a divindade, para o universo, talvez você não acredite em Deus, mesmo estando aqui hoje. Se tiver que pedir alguma coisa a mais, peça para entender que trabalho a enfermidade, a dificuldade, o sofrimento veio fazer em você. Eu encerro essas palavras hoje com vocês, fazendo essa reflexão. Bem antes de você pedir para o sofrimento ser afastado, para a enfermidade ser curada, para o desentendimento ser afastado da sua vida, pergunte primeiro qual é a tarefa de modificação que esse sofrimento veio te chamar. Pergunte primeiro qual é o padrão mental antigo, ultrapassado, caduco, a que nós nos viciamos, e que essa dificuldade, esse mal-estar, essa enfermidade veio nos chamar. Se tiver que pedir alguma coisa, peça consciência, peça capacidade de ver e de perceber o que é que precisa ser modificado, não lá fora, mas aqui dentro. Você não é somente um ser humano comum e sofredor e limitado. É uma centelha divina que veio ao mundo para expressar um brilho especial, para realizar um sucesso sem igual que só você podia fazer, e foi dotado com tudo que é necessário para isso. Absolutamente tudo, não veio faltando nada. Tome consciência disso e desfrute desse dom imenso depositado em você. Tome consciência do significado da existência, do infinito contido no minuto que passa, e você vai certamente descobrir o quanto a vida é diferente, o quanto ela é dotada não só das dificuldades que parecem te aborrecer e que são inconvenientes, mas rica em oportunidade de superação, de aprendizagem e de crescimento. Porque no final das contas, no último instante, e ele vai chegar para você. Não pense que é uma má notícia, não, é uma boa notícia.
o último instante dessa vida vai chegar para você, mais cedo ou mais tarde. Para alguns de nós, independentemente da idade, daqui uns dias, para outros daqui uns anos, mas vai chegar. E quando ele chegar, uma só coisa terá importância: aquilo que você foi capaz de tomar consciência, aquele tesouro que você foi capaz de tomar posse, que é de graça, e que você usou para implementar a usina poderosa de criar vidas e para aprimorar a máquina preciosa de gerar formas. Sem isso, você vai repetir o ano de novo. Nós vamos retomar a lição do princípio e continuar nos queixando e dizendo: Deus, Deus, por que é que você não me atende? Assim seja, e obrigado.